Começamos o último assunto, então, a parte de método racional, que é a união de todos os assuntos que a gente viu até agora. Na semana que vem nós vamos ter a avaliação presencial. Já está com as secretárias, vocês estão livres para fazer uma negociação com as secretárias e conseguir a prova antes, mas não tem nada demais. Sugestão, o ursinho Puff falava que na vida é melhor ter amigos que ter mel. Falem com os colegas dos semestres anteriores, gente. Eu acho que o pessoal não conversa um com os outros. Uma vez o pessoal tinha as provas, agora não tem Não mais. vai rolar, não vai rolar porque essa eu fiz já e fiz online, daí ali que eu me lasquei, né? Ah, mas agora é presencial, terminou o teu lascume. Brigou com todo mundo, Denis? Pois é, justamente. Cara, o Denis Não briguei com ninguém, cara. viajou. O Denis viajou. Sei lá o que aconteceu com o Denis. Então, semana que vem a gente termina isso. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Bom, o que é método racional? É o método que vocês vão usar. O meu mouse tá uma beleza. Tia. Tem coisa boa na China, mas tem cada porcaria. Comprando a Razer. Mas é Logitech. A Logitech é muito bom, não reclama. Mas tá falhando. E eu comprei amarelo pra minha esposa não me roubar, pra saber que era o meu. Troca a pilha, homem. Geralmente, Pois é. Não, mas é o botão que falha. É estranho. Não é a pilha. Bom, só introduzindo o que é método racional. Método racional é o método mais simples que vocês vão utilizar para calcular um volume de água gerado por uma precipitação. Então, eu preciso fazer um barramento, eu preciso fazer uma boca de lobo, uh, uma tubulação pluvial, uma rede de drenagem, seja lá o que for. Eu preciso saber quanto de água está sendo gerado naquela área, a partir de uma precipitação. Então, o método racional é o mais simples que tem. Então, tem métodos a partir de redes neurais, milhares de formas vão sendo evoluídas, mas esse ainda é o mais simples. Então, para cálculos mais urbanos, pequenos, a gente pode usar isso. E por isso que nós vamos concentrar o estudo, finalizar a hidrologia nisso, que é o início da drenagem lá em saneamento 2, que nem no currículo de vocês tem, no novo nem tem mais. Bom, o método racional é uma conta simplória, muito simples, que foi criado para bacias menores que 3 km². Então, teoricamente, eu deveria usar para bacias pequenas, sendo que 3 km² não é pouca coisa, mas teria uma limitação. Porém, aqui nessa tabela vocês podem ver que existe. Juliano, não tá Oi, passando de novo teu slide, igual ontem. que coisa estranha, cara. O que será que é? Agora foi, tá na tabela. É, mas eu não sei quando eu coloco viu? no. Eu acho que tu não selecionou a. É que Eu quando tu selecionei. faz a apresentação, tu não. É outra tela, não é o PowerPoint. Pera aí, eu selecionei o PowerPoint, mas deixa eu fazer de novo. Vamos fazer isso aqui. Zoom. Ah, tá certo. É que tem uma janela que é o PowerPoint, tem uma janela que é a apresentação do É, PowerPoint. vamos lá. Tá passando? Agora sim. Ha, tá aí, ó. Os universitários me ajudaram. Bom, nessa tabela aqui, gente, é só uma justificativa de inúmeros outros
autores que utilizaram o método racional para áreas diferentes. Por que eu coloco isso? Porque está aqui a fonte até, ó. Porque vocês podem usar isso para justificar o uso de método racional em áreas superiores a 3 km². Essa é a justificativa. Ok? Uma vez eu fiz um projeto de... Era contenção de margens de um rio. Um rio urbano, eu entendia que se nós contivesse as margens dele, ele não ia mais mudar de leito, e isso faria que a minha área urbana fosse mais controlada. Eu não tivesse, com o passar do tempo, aumentando, o rio trocando de lugar e mudando a área, certo? Eu fiz por método racional, como era um projeto muito caro, era financiado pelo governo federal. Ele foi a Brasília e lá foi vetado porque o cálculo de evasão tinha sido usado um método que não podia ser usado para uma bacia daquele tamanho. Daí eu justifiquei baseado nisso e o projeto passou. Depois não foi feito por questão ambiental, não foi de cálculo. O meio ambiente entendeu que não podia fazer aquilo. Daí nem fomos adiante. Mas é apenas uma justificativa para vocês verem que pode usar com áreas maiores do que a criação do método. Ele dá problema para áreas maiores, ele vai aumentando o erro, mas mesmo assim, devido à facilidade que você tem de calcular, ele ainda vale a pena, certo? Temos período de retorno, certo? Período de retorno aprendemos lá em precipitação, então é em quanto tempo aquele evento vai se igualar ou superar. Então, período de retorno de 100 anos. Estatisticamente, aquele evento vai ocorrer de novo só daqui a 100 anos. Estatisticamente. Pode ocorrer amanhã. Mas eu tenho, baseado no passado, um cálculo estatístico que vai ocorrer só em 100 anos. Isso é período de retorno. Bom, por que diabos eu não coloquei... Ah, tá. Vamos aqui, vamos partir daqui. Como é calculado o método racional? Eu vou escrever aqui, tá? Então, a vazão vai ser igual a C vezes I vezes A sobre 360. É uma continha boba assim, bem boba. Isso é método racional. O que é o C? Coeficiente de escoamento. Quanto por cento da chuva vira vazão? I, intensidade da chuva. A, área da bacia. 360 é só um número fixo para mudança de unidade, porque eu vou ter uma vazão em metro cúbico por segundo, uma intensidade em milímetro hora e uma área em hectare. Então esse 360 faz tudo voltar para metro cúbico por segundo. Eu tenho outras formas, se vocês, quem já fez projeto hidrossanitário, para calcular vazão do telhado, é IA sobre 60. É a mesma forma. Só que o C do telhado é 1, 100% da chuva vira vazão. Eu tenho intensidade da chuva, área em metro quadrado. Então, o telhado não vai ser em hectares, né? Então eu divido por 60, que é a mudança de unidade, para ter a vazão em metro cúbico por segundo. Bom, começamos com a intensidade da chuva. Isso aqui é chamada equação da chuva, gente. Tá? Já falamos sobre isso, mas retomamos. A equação da chuva, ela é específica de algum lugar. Essa aqui é da região metropolitana de São Paulo. Sempre a equação da chuva vai ter um milhar, uma fração, outra fração e uma dezena. E tempo de retorno, duração da chuva. Onde encontro a equação da chuva do local que eu quero trabalhar?
no plano de saneamento do município tem que ter. Por mais errado que esteja o plano, ele é lei, ele virou lei, então ele é um documento oficial e se tiver errado, o problema é deles. Eu estou usando um documento oficial. Ok? Então, o I eu posso calcular assim. Isso aqui é uma outra forma de equação da chuva. Não nos faz muita diferença. Ela é bem mais complexa e responde em milímetro por minuto e não milímetro hora. É outra forma. E por tabela. Mas essa tabela, gente, não é nada diferente de uma equação que foi resolvido para várias durações e tempos de retorno. Certo? Então, intensidade da chuva, eu não vou perder tempo nisso porque é o quê? É o que a gente viu em precipitação. É um assunto já superado. Então aqui temos um resumo, né, da intensidade de chuva, sempre procurando usar a equação da chuva. É a melhor coisa que temos, mais específica. O coeficiente C, a área, certo? Nem falei da área, a área é a área da bacia, sem estresse nenhum, tá? Mas o coeficiente C, aqui que todo o nosso estudo vai se dirigir para cá. O coeficiente C é quanto por cento da chuva vira vazão. Se for 1, 100% da chuva vira vazão. Se for 0, nada da chuva vira vazão. Tudo é infiltrado, etc, etc. Era o William. Então, nós vamos ter 13 ou 14 formas de calcular o C. Não tem melhor nem pior. Tenha que vocês escolherem. Certo? O que influencia o C? Tudo. Nesse nosso caso, o C vai de 0 a 1. Mas ele pode ser 0,7231. Então, quanto mais preciso tu for, mais certo vai ser teu cálculo. Começamos. Primeira forma é essa tabela chamada tabela 1. O que eu tenho aqui? Telhado, pavimento, via macadamizada, passeio, quintal e parque. E aqui tem os coeficientes. Como é que eu faço aqui? Eu tenho que pegar o mapa da área que eu vou trabalhar, vou definir a bacia hidrográfica, vou ter uma foto de satélite, Google, seja lá o que for, e vou ter que pegar as áreas, certo? Quanto por cento eu tenho de telhado, quanto eu tenho de pavimento, quanto eu tenho de vias, quanto eu tenho de quintais, e vou atribuir um C para cada um. E daí eu vou ter o coeficiente de escoamento geral. Eu tive um aluno que fez o TCC dele, que ele queria fazer isso na cidade inteira de Santa Rosa. Eu disse, cara, tu não vai conseguir. Daí ele entendeu, ele decidiu que ia fazer um bairro. Eu disse, tu não vai conseguir. Não vou fazer não sei o que, tu não vai conseguir. Ele terminou com 2 ruas. É muito chato, é um trabalho maçante, que tu tem que pegar, passar para o CAD e ficar definindo áreas, certo? Isso é uma forma. Segunda forma aqui, ó, está definido por áreas diferentes, ó. Edificação muito densa, não muito densa, poucas superfícies livres, com muitas superfícies livres, até matas. Ou seja, eu não estou vendo telhado, bosque, etc. Eu estou vendo áreas. Então, eu pego uma área grande e vejo, aqui é muito denso. Aqui o C vai de 0,7 a 0,95. Entre 0,7 e 0,95 é tu que define. Tu é um engenheiro. Tu vai aumentando se tu quer ter mais segurança. Tu vai diminuindo se tu quer ter uma obra menor. Vimos 2. Tem que balancear o CC e a obra. Isso aí. É isso aí. É bom senso, né, gente? Não tem o ideal nem o perfeito. Tem o bom senso. Esse aqui é um outro, ó. Eu tenho tipo de área, centro, vizinhança, habitações, etc. Percebam, é a mesma coisa, mas estou ampliando. Estou tendo áreas diferenciadas, certo?
E eu vou ter faixas de C. Então, é como eu vou dividir essa área. Esse aqui é um C, sempre que eu falo C, coeficiente de escoamento, é um coeficiente de escoamento que nós usamos quando tem relativo a 10 anos de tempo de retorno. Então, por que 10 anos? Porque muitas bibliografias trabalham com tempo de retorno de 10 anos. Então, isso aqui, se eu tiver o meu C calculado para 10 anos, meu coeficiente de escoamento, mas eu quero trabalhar com outro, eu quero um coeficiente de escoamento para 1000 anos, eu só vou usar isso aqui. É só uma forma de extrapolação do tempo, tá? Então aqui é a tabela sendo usada. Ó. Se eu usar 2 é 86% do 10. Se eu usar 100 é 27% a mais. É só uma sequência. Isso aqui é o que a gente faz com aqueles fracionamentos do coeficiente de escoamento. Eu vou pegar cada um, é chover no molhado, tá, gente? Vocês são engenheiros quase formados, então, alguns formados já. Então, é uma média ponderada. Eu tenho 10% da área telhado, vou ter o 10% vezes o telhado, vezes o C do telhado, mais tanto por cento vezes outro C, tanto por cento vezes outro, vezes outro, vezes outro, vezes outro, vezes outro. Quantos eu tiver. Quanto mais preciso eu for, melhor. Então, é assim que eu faço para unir tudo isso. E depois a gente junta tudo numa tabela enorme com as formas, tá, gente? Se eu não operar assim, os americanos gostam muito de separar entre área permeável e área impermeável. Então, ao invés de eu pegar todos os coeficientes de escoamento e as áreas deles, eu vou separar em permeável e impermeável. E vou fazer o coeficiente permeável, o coeficiente impermeável. E daí, esses dois eu faço uma média ponderada. É uma outra forma de calcular. Melhor, pior? Não. É diferente. Mas acho que essa forma seria mais trabalhosa também. Vai dificultando. Porque tu vai ter que considerar numa casa. Ah, tem uma área que é permeável e tem outra área que é impermeável dentro do mesmo lote. Isso aí. Isso aí. Olha só, Rafael, nós vamos seguir aqui, tu vai entender. Ó. Bom, superfícies permeáveis. Tem essa fórmula aqui. Tá? Eu tenho aqui precipitação, armazenamento e precipitação. Isso aqui é uma fórmula do Soil Conservation Service americano. O armazenamento é calculado dessa forma, ok? Mas eu tenho curva número aqui. E curva número se dá numa tabela. Conforme o terreno, eu escolho a curva número. Bom, para eu calcular o coeficiente permeável, eu uso essa fórmula que a gente acabou de ver com uma precipitação. Isso é uma forma de calcular o coeficiente permeável. Eu vou precisar precipitação e o armazenamento. Para eu calcular o armazenamento, eu tenho que ter a curva número, que é uma tabela americana de um conceito americano. Ok? Precipitação está aqui. O que é isso? Intensidade da chuva vezes tempo de concentração. Essa precipitação aqui. Ó. Deixa eu trocar a cor. Eu gosto de trocar a cor que fica um por cima do outro. Ó. Essa precipitação é a intensidade da chuva vezes o tempo que ocorreu, ou seja, o tempo de concentração. E a curva número retiramos de uma tabela. Eu não sei porque que eu tirei a tabela de curva número aqui. Depois nos exercícios vai ter. Aqui tem uma intensidade da chuva, tá, gente? Eu coloquei essa equação. Poderia ser a equação da intensidade da chuva, aquela com 1 milhar, 2 frações e uma dezena. Eu tenho que ter a intensidade da chuva.
Não interessa por onde eu conseguir ela. Permeável, tá? Eu tenho uma certa dificuldade de entender as coisas sem eu desenhar, eu diagramar. Então, na minha cabeça fica tudo meio perdido assim. Mas eu fui colocando os números aqui. Então, área impermeável. A primeira forma de calcular a área impermeável, eu vou separar ela em tipos de cobertura e vou fazer uma média ponderada. Cada coeficiente de cada cobertura vezes a área representável de cada. Isso vai ser a impermeável. A permeável eu já calculei assim. Tá sem estresse, vamos seguindo. Nós vamos estar tudo planilhado no fim. Eu não gosto do verbo planilhar, mas existe. Aqui é outra forma de calcular o impermeável. Vejam só, impermeável eu calculo de outra forma. 0,047 vezes 0,9 vezes a área impermeável. Vocês acham que isso vai ser igual a isso? Não, é diferente. O que eu uso? Cara, o ideal, tendo tempo, usa todos e tu opta pela faixa que tu acredita que te dê mais segurança. Depende do que tu está buscando. Tu quer ter uma obra mais econômica e assumir o risco. Isso faz parte da engenharia. Eu não vou me preocupar com o preço da obra e eu não quero ter risco. Também é uma decisão acertada, mas isso não pode ser uma decisão sem tu saber por quê. Tu tem que entender por que tu está fazendo isso. Tu tem que tomar a tua decisão tecnicamente, sabendo que tu está optando por isso. Então, 0,047 vezes 0,9 aí. Isso aqui é a mesma coisa. 0,05 vezes 0,09 aí. Percebam, não tem nada a ver uma com a outra, mas calculam a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Essa tabela faz a mesma coisa. Eu vou ver quanto por cento é de área impermeável e vou escolher o C. 4 formas impermeáveis que dão valores diferentes. Por outro lado, gente, isso não é de se assustar, é bom para nós, porque eu vou ter um leque, um range de opções para eu exercer a engenharia. E não vou aceitar uma resposta de uma fórmula e que aquilo seja a decisão suprema. A decisão suprema é tua. A fórmula te ajuda. Um cálculo de coeficiente de escoamento baseado em curva número. Eu pego a curva número do terreno. Vamos trocar cor. Isso é muito legal, trocar cor. Curva número do terreno. Olha só que loucura esse aplicativo chamado PowerPoint. Eu adoro fazer isso. Eu retiro a curva número da tabela e já tenho o coeficiente de escoamento direto. Mais um. Percebam que a forma de calcular a partir da curva número é diferente. Eu não estou me detendo muito em ler a fórmula porque é uma leitura, tá, gente? Eu estou apresentando as formas. Coeficiente C do método racional, tá? Isso que eu queria chegar. Bom, esse é o resumo. Por que eu quero chegar aqui? Porque é mais fácil, sei lá, na minha cabeça eu entendo melhor assim. Como eu calculo o coeficiente de escoamento? O C do método racional. Eu posso usar a tabela 1, opção 1. Eu posso usar a tabela 2, vocês vão ver. Já passamos por ela, não se preocupem em saber qual é. Vocês buscam lá depois e vejam. Posso usar a tabela 3, posso usar a tabela 4. Eu posso usar essa equação 1 que separa
permeável de impermeável. Ou eu uso equação 5 ou 6, que é os que têm relação com a curva número. Então aqui eu tenho 7 opções. Porém, dentro dessas 7 opções, eu tenho essa parte da equação 1, que eu chamei ali, que é permeável e impermeável, que daí se abre nisso aqui. A parte permeável eu calculo assim. A parte impermeável eu uso tabela 5, essa equação, essa ou a tabela 6. Percebam, gente. Quantas formas eu tenho de calcular? 1, 2, 3, 4. Eu estou apontando o dedo, foi ridículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diretas. Entre o permeável e o impermeável tem permeável com essa 7, permeável com essa 8, 9, 10 formas. 10 formas diferentes de calcular. Isso é o C. O C é o ideal, quando tu quer fazer um estudo preciso, etc., é tu usar, a gente chama de sensibilidade, não sensibilidade da pessoa, a sensibilidade do cálculo, e tu fazer uma análise de sensibilidade. Tu vai mudando, vai usando métodos, o Excel te ajuda muito nisso com macros, e tu vai vendo o que que muda esse C. Às vezes, vários vão dar muito parecidos, e tu vai ter uma segurança bem grande em escolher. Se ele der um range muito fora, tu vai ter que ir aproximando e vai entendendo o que é melhor. Tá, gente? Eu estou tentando mostrar para vocês que a decisão técnica de vocês é primordial no cálculo. Eu quero que vocês entendam que o cálculo não é superior a vocês. Tem muita gente que tenta ensinar isso. O que vale é o cálculo. Não. O que vale é tu. O que vale é a tua leitura daquilo, a tua interpretação. Se nós não pensarmos assim, os robôs vão tomar conta. A gente tem que saber interpretar isso. Às vezes o que vale também é o que a gente tá sentindo, o que a gente imagina no projeto, o que tu acha do projeto, Claro. porque Só um pouquinho que eu vou ter que carregar meu fone aqui. Tem um cachorro bem louco aí. Esse aqui, não eu com acho que fome. Só para cachorro. deixar claro, caso no futuro os robôs dominem a Terra, eu sou contra o pensamento do professor, acredito que todos os robôs devem destruir a humanidade, e é isso aí, valeu, falou. E a Unijuí também, né, William? O William tá se garantindo. A energia vai ser destruída antes, relaxa. Isso aí deixa pra mim. William, Não, temos não. provas. Eu acho que assim, ó. A gente ainda tem que usar. Não é para muitas. O robô que eu quis dizer é a automatização. Então, tudo que for possível, eu não admito, isso é a minha opinião, eu adoro falar, é minha opinião. É uma opinião técnica, mas continua sendo opinião, ok? Não é uma verdade, é uma opinião. Eu acredito que tarefas repetitivas não podem ser feitas por um ser humano com um algoritmo biológico tão complexo. Tarefas repetitivas têm que ser feitas Tarefas por uma máquina. banais merecem ser feitas por máquinas. Exatamente. Porém, tem inúmeras tarefas que nós temos que se reinventar e achar a nossa utilidade. Então, vamos cutucar a ferida. Um cálculo estrutural, ele tem sim que ser feito por uma máquina. Porém, ele precisa de um engenheiro que olhe aquilo e use a sua experiência para dizer, pá, isso aqui eu vou mexer. Mas eu não acho correto um engenheiro ficar calculando bitola de ferro. Muito Ou ficar menos na mão calculando tudo aquilo e depois pensar, e se eu errei um cálculo? E se eu errei alguma coisa? diâmetro de cano. Eu acho fora da casinha. Agora, escolher aonde o cano vai ir e de que forma aquilo vai ficar, eu acho que ainda tem espaço para nós. Não, o Certo? espaço da engenharia não vai sumir nunca. O que vai sumir é
engenheiro meia tigela que só Que quer não fazer os pensa. cálculozinhos. Não pensa, Exato. não pensa. Tu não assume a responsabilidade. Eu falo para os colegas de trabalho muito isso. Nós não somos pagos e vocês não vão ser pagos para ser engenheiros. Vão ser pagos para assumir responsabilidades baseados na técnica que vocês têm. Então, a gente assume responsabilidade. O cara que não quer assumir responsabilidade, porra, não tem lugar no mundo hoje. Eu Não tive tem. um professor muito bom que me falou assim, ó, engenheiro não é só para fazer engenharia, é para resolver problemas. Vocês são solu vocês vão solucionar problemas, vocês vão A, livrar as pessoas de problemas. É isso que vocês fazem. a nossa profissão é viver no meio do problema. Se tu E quiser se não fugir, achar, criar um problema. se tu quer fugir de problema é outra coisa, sabe? É outra coisa. E qual é a grande vantagem nossa para os demais? Todo aquele cálculo que ninguém gosta te faz teu raciocínio rápido. Então a gente acha soluções muito rápidas e muitas vezes não ortodoxas. Deixa eu seguir, depois nós seguimos esse papo. Isso aqui é para calcular o volume de detenção de um reservatório. O que é o volume de detenção, gente? Eu tenho um reservatório, eu tenho uma área verde e eu vou fazer um loteamento lá. No, na implantação desse loteamento, eu aumentei o C, eu deixei mais impermeável, eu tirei árvores, terminei com a interceptação, eu mexi em muita coisa. Então, provavelmente, a vazão vai aumentar. Esse cálculo aqui nos dá o quê? Quanto de volume de água eu vou ter a mais? Ambientalmente, o volume de água excedente de um empreendimento é problema meu, do empreendedor. Então eu tenho que explicar o que eu vou fazer com isso. Ambientalmente é assim, mas cada cidade exige de uma forma. Cidades mais evoluídas, aqui no Brasil mesmo, não grandes centros, cidades médias, já exigem bacias de detenção. Porra, resolve essa tua água, cara. Não. E não é assim, ó, não entendo, isso é outra coisa, vem de acordo com o que nós estávamos falando com a profissão. Isso não é onerar o empreendedor, é não onerar a população inteira, porque o poder público é a população, é o dinheiro de todos. Se ele não resolver, vai estourar no poder público. Esqueçam a parte de desvio, etc. Vamos pensar no Vamos pensar uma sociedade ideal onde tudo é feito ideal, corretamente. ideal. Se tudo fosse correto, e vamos agir corretamente. Cara, o cara, ele pode até ter ajuda, mas é responsabilidade dele, porque não é problema meu resolver a água do empreendimento que ele criou. É assim, tá, gente? É pesado, mas é assim. Então, a partir dessa fórmula, nós calculamos isso. E aqui é o método Venteshow, que é um método concorrente, é o segundo método concorrente do método racional. Eu só coloco ele aqui para vocês verem como o segundo é tão mais complexo que o método racional, como o método racional é simples. Essa é a fórmula do método Venteshow para calcular a vazão, ok? Esse Z, esse Z aqui, ó, é isso aqui, ok? Isso aqui eu tenho que botar aqui. Esse TP aqui, ó, é isso aqui. Percebam a enormidade de coisa que tem que fazer. Como o método racional é simples. Então, se apoderem disso, entendam ele, calculem o C direitinho e tu tá bem embasado para calcular a vazão. Gente, quem trabalha em escritórios aí, prefeitura, seja lá onde for, observe, claro, não joga no ar assim, mas observa. O pessoal não sabe calcular a vazão.
pluviais são feitos no olho. Bota um tubo de tanto. Eu vejo isso por tudo, gente. Faz 10 anos que eu falo isso, continua igual. Então, assim, ó, nós temos que mudar esse negócio. E isso é culpa nossa da engenharia de não dar bola. E aqui é uma curva número composta, tá? Então é um outro método de curva número. Bom, eu tenho uma série de exercícios aqui. Nós vamos fazer todos, mas não se... Como é que eu vou dizer? Não se apeguem nisso. Isso aqui é um fechamento para vocês verem como funciona. Ok? Vamos resolver eles, são acho que uns 10. Uns muito fáceis, outros mais complexos. O mais complexo é fácil. E cessando isso, a gente continua o nosso papo. Bom, calcule a vazão máxima para o período de retorno de 10 anos, usando o método racional numa bacia de 12 hectares. A bacia superior é permeável e tem área de 5 hectares. Então é uma bacia hidrográfica. Tem uma parte superior que tem 5 hectares e C02. E é mais desenvolvida. Não, a bacia inferior é mais desenvolvida. Ó. Então essa parte amarela aqui tem 7 hectares e C06. Então aqui seria mais alto e aqui mais baixo. Ok? O tempo de concentração até o ponto de controle, considerando as duas bacias, é 30 minutos. Qual seria a vazão considerando apenas a existência da bacia inferior? Ou seja, primeira pergunta é qual a vazão dessa bacia? Não, olha a bobagem, eu estou viajando, gente. Até aqui, ó, tá pedindo a vazão das duas bacias. Tá? Calcular a vazão das duas. Depois, qual seria a vazão considerando apenas a bacia inferior, sendo que o tempo de concentração mudava para 10. Ok? Vamos lá. Então, a equação do coeficiente de escoamento composto, nem precisava falar isso, é uma média ponderada. Então, o primeiro C é 0,2, o segundo é 0,6. A primeira bacia tem 5 hectares, a segunda 7. Então, é uma questão de proporcionalidade. O C composto, então, proporcional deu 0,43 da bacia inteira. Preciso I, intensidade da chuva. Tempo de concentração, 30 minutos. Tempo de retorno, 10 anos. Então, tempo de retorno, 10 anos. 30 minutos, 92 milímetros hora. Usei a tabela. Eu podia usar uma equação da chuva. Cara, eu optei por uma tabela. Opção minha. Então, a vazão é C I área total sobre 360. 1,31 metro cúbico por segundo. Tá? Intensidade da chuva milímetro hora, área hectare. O C é adimensional, não tem unidade. Uma vez eu botei numa prova. O que é algo adimensional? Não existe unidade. Tinha gente que não sabia. São coisas tão banais que a gente continua falando. Mas tá no próprio nome. É, Rafael, mas a pessoa não se concentra, sabe? Não, eu acho que se concentra demais e não presta atenção nos É, detalhes tão. detalhes bobos, né? Bom, qual seria a vazão só da bacia inferior? Então, ela tem 7 hectares, C06 e o tempo de concentração 10. Por que o tempo de concentração é 10? Porque é uma bacia menor, a água corre mais rápido. Ok? Bom, período de retorno 10, tempo de concentração 10. Ó, a intensidade da chuva mudou para 146. Então, foi 1,708. Percebam, uma bacia bem maior, com 12 hectares, tinha 1,31 de vazão.
A bacia inferior, só com 7 hectares, quase a metade, tinha 1,70. Como a vazão é maior da bacia inferior? Porque ela enche mais rápido. Exato, o tempo de concentração é mais curto. E isso afeta diretamente a bacia. Direto. Seja uma bacia com área 36 hectares, tempo de concentração 16 minutos, área permeável 30%. Falou permeável, impermeável, nós temos que ir para aquela linha do permeável, impermeável. Número da curva número para terrenos baldios 74. Calcular a vazão máxima de escoamento, considerando o período de retorno de 50 anos. Vamos lá. Bom, eu tenho a curva número 74. Então, o meu armazenamento é 89. Por que eu usei essa equação da chuva? Isso aqui tem que ficar claro. Porque eu quis. Eu podia usar outra. Podia usar a tabela. Aqui eu quis usar essa. Então, botei aqui a duração da chuva de... Era 16? Aqui que é o 16 minutos. Então, tempo de concentração, 16 minutos. E a minha intensidade da chuva deu 2,679 milímetros por minuto. Nesse caso é minuto. Conselho, jamais usem isso aqui. Usem só a equação da chuva que dá em milímetro hora. Então, precipitação é a intensidade vezes o tempo de concentração. Calculamos a intensidade, tempo de concentração. Essa foi a precipitação. Quando usamos essas equações com armazenamento, curva número, a gente tem que fazer esse teste. Se a precipitação for maior que 20% do armazenamento, beleza, dá para calcular, se não, para quê? É uma condição para usar esse tipo de equação. Então, coeficiente permeável, precipitação, armazenamento, precipitação, deu 0,13. Esse é o permeável. Agora eu vou calcular o impermeável. Vou ter que escolher um daqueles 4 métodos impermeáveis. Escolhi o da tabela. Se 30% era permeável, 70% é impermeável. Então, 0,68. Faz a ponderação, né? 30% é permeável, 70% é impermeável, deu 0,51 o C. Agora eu vou para o cálculo da vazão, direto. 0,51. Por que 160,74 a intensidade da chuva? Porque nós calculamos em milímetro por minuto naquela equação. E eu preciso milímetro hora. Então multiplica por 60 minutos. 36 a área. Essa é a vazão resposta. 8,19 metros cúbicos por segundo. Primeiro exercício, calculamos baseado a vazão direto com método racional. Esse segundo exercício, usamos permeável e impermeável, para ficar bem completinho. Calcular o coeficiente de escoamento superficial, C, para uma área impermeável de 70%, usando a equação de Schuller. Eu digo Schuller. Essa é a equação. Que é uma aplicação direta, tá, gente? Só para vocês verem como é que você faz. Bota o 70% aqui. Então, o C deu 0,68. A partir de agora, são exercícios bobos. Aqueles dois primeiros que são mais de raciocínio. Calcular o volume de detenção para o período de retorno de 25 anos. Dados. Vazão pré-13, vazão pós-65 e o tempo de concentração pós 15 minutos. É aquela equação daquele volume, tá, gente? Então, pré-13, pós-65 e o tempo de base é 3 vezes o tempo de concentração pós. Então, isso aqui é 45. 70.834. Aqui eu quero fazer uma observação. Eu já coloquei em prova a situação contrária, quando houve uma renaturalização da área, onde o Q pré é maior que o Q pós. E isso dá um volume negativo.
que é esse volume negativo? É quanto de água deixou de existir de escoamento. Quando vocês forem usar isso e não tiver essas vazões direto, vocês vão fazer método racional aqui e aqui. Qual vai ser a grande diferença dos dois cálculos? O coeficiente de escoamento. Porque teve uma área que foi impermeabilizada e a outra não. Dado uma bacia de 11,2 km², comprimento do Talvé, comprimento do rio 7.000 metros e declividade 0,72. Calcular o tempo de retardamento. Então, aplicação de fórmula do método Venteshow. Tá? Isso aqui vocês vão ver aqui e quem for fazer mestrado e seguir a vida nisso. Senão ninguém mais vai ver isso aqui. Mas vocês viram uma vez. Aplicação direta, então. Comprimento. Declividade. E aqui está o tempo de retardamento. Um exercício bobo. Considere a área impermeável 50%. Isso é, 50% é uma frequência de 0,5. O tipo de solo B, na classificação do Soil Conservation Service, considerando curva número 60. Encontre a curva número composta. Aquela última fórmula que a gente viu. Então, eu só tenho que colocar a frequência. Ou seja, 0,5. E vai dar a curva número composta 79. Tem que tomar um cuidado pelo seguinte, gente. Essa é a frequência 0,5 impermeável. Aqui é a outra, a permeável. Então, no nosso caso, as duas foi 50. Tem que cuidar. Só a primeira é essa aqui. Se fosse o outro valor, seria composto. Esse exercício é interessante, então, um exercício de aplicação da equação da chuva. Calcular a precipitação de 2 horas de duração para o período de 100 anos para a cidade de São Paulo. Então, tempo de retorno 100 anos. Duração da chuva 2 horas. Aqui em minutos. 50,11 milímetro por hora. Calcular a chuva excedente na região metropolitana de São Paulo com uma chuva de 2 horas usando curva número igual 79 do Soil Conservation Service. Então, armazenamento nos dá a curva número que foi dada aqui, 67,51. Deixa eu seguir. Precipitação. Da onde saiu esse 102, gente? Para vocês não se perderem, do exercício anterior. Ele acabou não falando da onde vinha, mas é do exercício anterior. Então, vai ficar pintadinho aqui. Essa precipitação de 102 é do exercício anterior. O armazenamento nós recém calculamos e a vazão deu 50,38. E esse é o último, que é outra coisa que vocês nunca mais vão ver. O fator de redução Z, que é uma parte do método Venteshow, com um tempo de ascensão de 1,63 horas e uma chuva de 2 horas. É a aplicação de fórmula, tá? Tempo, duração da chuva e tempo de ascensão. A resposta é 1,29. Daí tu vai usar esse troço gigantesco aqui. Lembram do Z da equação do Venteshow? E me diz que o fator de redução é 0,76. Eu não vou me ater muito aqui devido à pouca representatividade desse cálculo. Essas aulas estão gravadas, tá, gente? E sempre que vocês precisarem calcular uma vazão, vocês voltem para esse exercício 1. Vai estar lá no YouTube. Olhem bem como se faz isso. E olhem esse exercício 2. Mais um que o 2. E essa outra coisa que é muito importante para vocês. Essa lâmina, esse slide e esse aqui.
Eu diria que isso é a hidrologia. Esses dois slides. Para engenharia civil, né? A hidrologia é muito mais que isso. Mas para engenharia é isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu recebi. Era bobagem. Achei que era coisa séria. Ok, sim, sim, senhor. Terminei o semestre ouvindo Flashdance pra matar o gaiteiro. Não, podia começar ouvindo. Não, tô ouvindo aqui. Tá um Não, horror isso aqui. mas começar o semestre ouvindo ia ser pior. Aí tu pensa, o que que eu vou Ah, estar ouvindo no final? Flashdance, cara. Ah, não vou nem levantar o volume que o William vai me matar. O William já odeia Por o quê? Lijui. Flashdance, cara. Ele quer ouvir agora. Flashdance não é tão ruim assim. Tu não acha? Eu não acho. Melhor do que as músicas atuais, melhor do que, sei lá, funk, ou até mesmo sertanejo. Cara, tu Ô, sabe que eu ouço volta lá naquela 5 lá, eu não sei se eu entendi certo ou errado aquilo lá. Cara, eu já fechei, mas eu vou te ajudar. Viu, cara? Eu ouço sertanejo pra correr, me dá uma raiva. Pra correr. Não, tu corre, te dá uma raiva, tu vai até o fim. Pera aí, aqui, ó. É a 5 que tu quer, William? É. Pera Não, aí. só é rápido, tipo, eu não entendi se você Não disse ali tem. que eu só vou usar o permeável ou o impermeável, ou quando for os dois Calma, casos eu calma. vou usar as Não, não, duas. calma. Não precisa ser rápido. Nós vamos levar o tempo que for necessário. Essa é a 5. Não, mas o meu cérebro é 2 segundos só. Não, não, então tu dá um jeito do teu cérebro esperar. Vamos resolver o teu problema. Essa aqui? Não, não era 5. Tu queria, É, William. não, então não é 5. Tu queria essa. É a 6. Errei por um. Ó, tem dois Fs. Sim, só eu vou usar um pra cada um, isso. Não, olha aqui, ó. Fração de área impermeável da bacia de estudo. Aqui já deu que era 0,5, tá? Entendeu? Ó, a curva número é a curva número permeável e o F é da área impermeável. Aqui já deu que era 0,5. O problema é o seguinte, eu dou a outra. Aqui eu não fui feliz nesse exercício, eu vou mudar ele só para vocês verem como é que você faz, ou vocês não, os próximos alunos. Bota isso daí na prova. É muito, cara, isso é muito bobo, eu não vou botar esse tipo de coisa na prova. Mas te garanto que é mais fácil que isso. É que esse não tem representação física, não quer dizer nada. Não, esse eu entendi. Eu não entendi o que você quis dizer com a outra forma. Eu perdi nisso. Esse eu entendi, beleza. Tá, e qual é Eu a me outra perdi quando forma? você falou. Você falou que teria o permeável, uma coisa assim. Você falou, Não, ok, não, você não, deu não. que Então, impermeável é 50%. Aí você me ensinou que era pra não, cuidar, prestar atenção, porque teria o permeável. Isso que eu não calma, entendi. calma, eu errei. Então vamos lá. Como é 50 aqui e foi dado impermeável 50, não interessa se tu botasse permeável ou impermeável, nesse exercício ia ser 50. O que eu te falei era que era um permeável e outro impermeável. Não, os dois são impermeáveis. Eu poderia. Será que eu consigo alterar isso aqui? Ah, tá. Tá, Não entendi. consigo. Mas seria isso aqui, ó. Vamos lá. Pera aí. Não, não, não sai daí. Fica aí. Eu tentei deixar simples e fiz uma confusão. Quer ver? Agora tu aguenta aí. Tu não tem nada para fazer hoje. Ou se tiver, vai ter que esperar também. Ó, F impermeável. Pronto.
Os dois F são impermeáveis. Eu podia ter feito o exercício e botar o permeável aqui, ó. 60%, daí tu teria que usar 40%. Desconto do 100 daí. Cara, geralmente quando é porcentagem vai até 100. Mas podemos mudar isso aí e entender que é mais de 100%. Que nem o cara tirar mais de 100 na prova. Querem que eu Quem não pare? Só se quis tirar. Vou parar a gravação para nós poder conversar, tá? pra tirar mais de 100 na prova, só